Glória a Deus! Glória a Deus, vamos! Dale, Racing! Vamos, Racing! Bora! Isso aqui é Flamengo, pô! Pô, isso aqui é Flamengo! Agradecer a nação pela essa festa linda e o grupo todo tá de parabéns. É mais 3 pontos, estamos na cola do Palmeiras aí e o Flamengo nunca tá longe. Isso aqui é Flamengo, respeita, porra! Bora, 3 pontos! Vambora! Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês, trazendo aqui o pós-jogo com a zona mista do Flamengo e também entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz após o amasso em cima do Palmeiras. Crédito das imagens canal Flamengo TV e peço a você que se inscreva no canal Wesley Fla12, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Valeu? Léo Pereira aqui pedindo passagem. Veio aqui, né, Léo? Léo. E o pessoal da dopagem tá chamando? Não é você não, é o Varela, tá ali. É o Varela que foi chamado pra dopagem. Esse smart de edição tem que ficar de olho mesmo. Léo, você veio gritando ali, vamos Mengão, vamos Mengão. Você já tá aqui há muito tempo, sabia da importância dessa vitória aqui, a questão anímica também. Eu não tô nem falando de tabela, mas a questão anímica, vocês já tinham dado uma ótima resposta contra o Botafogo e hoje um jogo pilhado, o Palmeiras vem desde o início para tentar pilhar, catimbar e o Flamengo até faz o Palmeiras pagar por isso, né? Um lance ali que originou o pênalti, por exemplo. Deu certo a estratégia do Felipe Luiz e vocês confiam muito nisso. Queria que você comentasse sobre isso também, Léo. Bom, primeiramente ressaltar a força do nosso ataque. O jogo passado 3 gols contra o Botafogo e hoje 3 gols contra uma das grandes defesas do Brasil. Não é fácil, não é para qualquer time e a gente mostrou que a gente tem um poder de ofensivo muito forte. Não achei que a equipe deles veio para catimbar o jogo, eles vieram com a proposta que eles normalmente jogam todos os jogos, uma marcação muito dura, fazendo faltas, e é normal, a gente tem que entrar forte também. E é isso, a gente fez um grande jogo, uma grande partida, a gente mostrou a força da nossa casa e a gente mereceu essa vitória. Boa, valeu, Léo. Parabéns, jogou demais, né? Lembrando que o Flamengo toma um gol no momento que só tinha um zagueiro, é o momento que o Flamengo toma um gol, cabeça no lugar, você jogou demais, conseguiu vencer muitos duelos ali também, era um jogo físico muito difícil, né? Até comentei com o Léo, ele discordou mais em relação à Catiba, mas é porque o Palmeiras no início, quando empatou, estava tentando picotar o jogo de alguma forma para frear o ímpeto do Flamengo, mas ainda assim não deu certo, Emerson. Qual a visão você teve ali de dentro de campo e parabéns por essa vitória absurda, cara? Cara, de dentro do campo, de verdade é difícil explicar o sentimento que eu tenho hoje, né? Ver a equipe competir dessa forma, né? A gente sabe que nem todos os jogos vão ser na qualidade. Hoje a gente jogou pra caramba com a bola, jogamos muito. Mas o que eu quero ressaltar desse jogo é a vontade que cada um teve dentro do campo, um pelo outro, vibrando. Quando dava um carrinho, o outro vibrava junto. Eu acredito muito em energia, então a gente colocou essa energia para dentro do campo e a gente conversa no vestiário. Se a gente tem essa energia, essa forma de competir dentro do campo, a gente é imbatível. Então, quando a gente coloca tudo para fora, se a gente joga dessa forma, é muito difícil da gente ser batido. Contra o Corinthians, o Flamengo vence lá e você sai do campo falando: hoje foi na raça, né? Contra o Corinthians. E hoje também precisou da raça. E você já está muito integrado com esse grupo, eu acompanho. Você já é amigo de todo mundo ali. Você veio para o Flamengo para viver momentos como esse também, né, Emerson? Eu acredito que conquistando coisas grandes, esse time tem tudo para conquistar no final do ano. Hoje vai ser aquela tarde inesquecível que vocês vão lembrar desse jogo? Com certeza, hoje era um duelo muito difícil. A gente sabia a gente sabe da qualidade do Palmeiras, né? Tem um elenco muito forte, jogadores de extrema qualidade. Mas a gente sempre ressaltou isso, a gente é o Flamengo, a gente, na nossa cabeça, a gente é o melhor clube, então a gente vai competir, a gente vai entrar para ganhar todos os jogos. E como você falou, contra o Corinthians, a gente fez o primeiro tempo muito abaixo, hoje não, hoje completamente diferente, com a bola a gente jogou muito, no segundo tempo, por causa da chuva também, o jogo ficou um pouco mais truncado, o campo pesou um pouco mais. Mas hoje eu vou para minha casa muito contente, não só pelo resultado, mas sim pela entrega de todos os jogadores. Parabéns, jogou demais, Emerson, mais uma vez. Estamos juntos, meu amigo. O que o Pedro jogou hoje, hein? Hoje não sempre, mas hoje foi demais, hein, Laszlo? Para tudo, vou até colocar o fone aqui para não me atrapalhar, Pedrão. Rapaz, a gente já sabe que você gosta de decidir jogo grande contra o Palmeiras. Chegou recentemente a 300 jogos. E você é um torcedor do Flamengo. Tenho certeza que você está no Flamengo há tantos anos, tão motivado para viver dias como esse também, não é isso, Pedro? Sem dúvida nenhuma, é um torcedor dentro de campo, né? Como eu sempre falo. Hoje no aquecimento, vendo a torcida cantar também, veio isso na memória. Arrepiou. Veio, com certeza. Durante o jogo também. Então eu fico feliz por cada gol que eu faço aqui no Flamengo, cada vitória que a gente conquista. Como eu falo, sempre tem que dar o nosso melhor todos os dias aqui dentro para
para fazer o que a gente fez hoje, né? Um grande jogo, um grande clássico, e demos o nosso melhor, fizemos uma partidaça, e 3 pontos importantíssimos para colar neles, né? E, se Deus quiser, buscar esse título. Segundo grande desafio, depois da data FIFA, check, 2 vitórias fundamentais, fazendo 3 gols. E agora, né, tem um jogo aí mais ou menos importante no meio de semana aqui mesmo no Maracanã. Então, quero que você passe um recado final para a nação que hoje, mais uma vez, com 70 mil torcedores, fez uma festa absurda. Mais uma vez, a torcida nos apoiando, agradecer o apoio de toda a torcida. Foi um show hoje da torcida, 70 mil torcedores. Então, agradecer à nação, continuar juntos, né, para terminar o ano bem, conquistando títulos. Você nem vê mais número, né? Só tá fazendo gol, brilhando. Só o campo, só olha pro campo. Só olha pro campo. Vamos ouvir o Filipinho. A atuação do Pedro também. É chovendo molhado falar sobre o Pedro, mas a gente, olhando também para a seleção brasileira, está num ciclo final de Copa do Mundo. Hoje, se você fosse o Ancelotti, o Pedro seria uma peça que não faltaria na sua lista, além de analisar, claro, a atuação do Pedro dentro do campo. Obrigado. Um jogo muito completo da nossa equipe. Um jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Um jogo muito esperado, né? Talvez o principal jogo do campeonato, os 2 líderes, e até o final foi muito, muito disputado, o Palmeiras diminuindo o placar. Hoje, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro é um jogo que tem uma aura diferente por conta disso tudo que os times vêm conquistando nos últimos anos? Sim, desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante, digamos assim. Tem os clássicos locais, onde o ambiente, a intensidade do jogo, ele iguala qualquer coisa, mas o clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os 2 melhores elencos, na minha opinião. O Cruzeiro está chegando, vem forte, com um forte investimento e com um treinador espetacular, mas Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto e, portanto, sempre é um jogo muito aberto, chances de gol para os 2 lados e um jogo interessante. Felipe aqui, boa noite. Felipe, desde o ano passado, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras não tomava 3 gols. Fazem 65 jogos que essa equipe não toma 3 gols. Queria saber de você a importância de uma vitória como essa. Um adversário direto pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que poderia deixar um campeonato para eles muito bem encaminhado. Queria saber quanto de moral o seu time ganha vencendo esse jogo dessa forma, em um adversário tão duro e tão difícil que há 65 jogos não tomavam 3 gols. Bom, isso é um dado importante, né, para a gente. Saber que nós temos um time que é completo em todas as fases do jogo. Sabe defender, mas também sabe atacar muito bem. E dependendo da exposição e do risco que o adversário corra, o nosso time consegue se adaptar de formas diferentes. Eu esqueci o que você falou antes. A importância da vitória, quanto de moral dá. Sim. Sim, é uma vitória importante. Chegamos numa situação parecida no primeiro turno e acabamos na frente no final desse primeiro turno. Claro, agora queremos acabar na frente quando acabe o campeonato, que é o mais importante. Hoje estamos empatados a pontos e talvez o único campeonato do mundo que o confronto direto, né? Se você vence 2 vezes a equipe e está empatada a pontos, você não está na frente. Então, talvez isso mude, mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, né? Nessa reta final de campeonato, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Libertadores, os mínimos detalhes fazem sempre a diferença, né? A gente tem visto muitos jogadores bem, mas eu queria falar de novo do Lino, né, que não fez uma partida tão boa, mais uma vez, o torcedor estava até no final ali, antes dele sair, já perdendo a paciência com ele, e você tem um jogador que está crescendo muito, que é o Carrascal,
entrou, apesar de não ter sido tão acionado, fez 2 boas jogadas ali. Você já imaginou que nessa reta final você possa, de repente, utilizar mais o Carrascal ali pelo lado esquerdo ou não? Do lado esquerdo tem o Michael, tem o Carrascal, tem o Bruno Henrique, tem o Cebola, o próprio Luiz Araújo e o Lino, que continua tendo a minha confiança. E como eu falei para vocês na última coletiva, vocês olham bem o jogador, o que ele faz com bola, quantos dribles ele dá, mas eu olho muitas mais coisas para um jogador e ele entrega muito para a equipe. Então, eu sei que ele não está no seu melhor momento com a bola no pé, mas o jogador, esses momentos são rápidos, ele gosta de treinar, ele gosta de trabalhar, ele se concentra, ele se cuida, ele descansa, e eu não tenho dúvida que quando ele faça uma jogada boa, um jogo bom, essa confiança volta, é rápido também, e a gente volta a ver o Lino que todos vimos no começo quando ele foi contratado. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como você já falou aqui na coletiva, Flamengo e Palmeiras hoje o maior clássico do cenário nacional, e essa semana, né, esse clássico foi envolvido aí por diversas narrativas externas, né, desde a arbitragem, problema com antidoping. Então, queria saber se entre vocês do elenco, você e o seu elenco, isso chegou a ser pauta em algum momento, se vocês falaram sobre isso e se de alguma maneira afetou para como o time desempenhou hoje em campo. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade, que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Boa noite, Júlio Miguel Neto, Diz Fla e S1 Live. Felipe, ainda pegando sobre a situação do Carrascal, como a própria Raíza falou, ele entrou hoje mais pelo lado esquerdo, né? E predominantemente tem atuado mais pelo lado direito com você. Algumas oportunidades, inclusive, entrou como titular nesse setor. E hoje, ao ser substituído o Arrascaeta, você optou ali pela entrada do Plata, né? E a gente viu um Flamengo ali sem tanto uma criação central, né? Muito mais no 4-2-4. O Carrascal é essa peça que pode também jogar não só pelo lado direito, como você tentou em algumas oportunidades. Hoje entrou pelo lado esquerdo, predominantemente, entrou bem. Ele pode ser esse jogador também para jogar um pouco mais central, ele tem essa característica, já que ele atuava assim no River Plate e também na Rússia antes de vir para o Flamengo. Boa noite. Boa noite. Ele pode jogar em todas as posições do ataque, como eu já disse em outras coletivas, tem muita qualidade. E hoje ele entrou por dentro. Ele entrou na meia, então ele e o Luiz Araújo eram os 2 meias e o Plata e o Pedro eram os 2 atacantes, porque o Palmeiras estava marcando com individual, estava igualando numa marcação individual, e acreditávamos que se ele tivesse por dentro, e tem muita qualidade para estar ali, e o Luiz também, teríamos espaços, como tivemos com o Plata e o Pedro nas costas, e entraram muitas bolas por dentro, entraram muitas bolas onde tivemos saídas dessa pressão do Palmeiras, e então foi pelo plano de jogo. Ele pode jogar nas 4 posições de ataque. Peço a você também que se inscreva no canal, deixa o like aí, dá uma hypada também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!